A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Assenta um instante. Eu quero desejar um sentimento para a família lutada. Que a graça de Deus possa alcançar sua estrutura emocional. Lhe dando aquela graça que nos faz tirar forças da fraqueza. E que nos faz, no momento de sequidão, de luta, sempre darmos o fruto na estação própria. Sempre com a esperança de que, querido, a vida ela tem esse ciclo, é inevitável a todos, e o mais importante da vida não é a partida, mas a maneira como partimos. Porque a vida é, querido, como um terreno onde semeamos sementes. E quando partimos, levamos os frutos daquilo que nós semeamos na face da terra. Levamos os méritos e levamos, querido, o decreto daquilo que nós fizemos na face da terra. A nossa irmã enlutada deixou seus frutos como lembrança, como legado, para que sirva aos filhos como exemplo de mãe. Né? Talvez eu perdi a minha mãe da mesma forma do que a sua mãe da família lutada. Ela dormiu e não acordou. E foi um momento difícil, mas nós, como entendemos um pouco mais a fundo, um pouquinho mais acerca do ciclo da vida, sabemos, querido, que é doído, mas é um momento que nos faz refletir. E eu reafirmo, irmãos, que eu sei que a dor da família, a dor dos entes mais próximos, mais querida, é grande. Mas a maior dor de uma pessoa que contempla um velório, falando isso dentro de um contexto bíblico, é a dor de não saber o destino da sua alma. A maior dor é você perguntar para si mesmo, como Marcos falou, se hoje pedir a tua alma, para quem será? Quando você não consegue responder isso para você mesmo, você então vai sofrer uma grande dor, que é a dor da incerteza, da existência de algo após a morte. Mas não é isso que eu quero falar essa noite. Eu quero que você se coloque de pé agora. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13. Todos os hinos, as palavras que foram ditas, todas se direcionaram para o tema que eu relutei muito, mas é o tema que eu quero trazer essa noite. Eu quero falar sobre o amor de Deus. Eu quero falar do amor de Deus em ação em nossas vidas. O amor de Deus em ação em nossas vidas. Tá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 ao 13. Tá? Diz assim. Alguém está folhando? O amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas.
Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Podeis assentar. Amém. Quando olhamos para essa passagem bíblica, querido, nós vemos que ela é a maior poesia que já foi feita por alguém acerca do amor. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa poesia com tanta inspiração, com tanta profundidade, com tanta coerência, querido, com tanta inspiração divina e com tanta potencialidade emocional e sentimental, que o apóstolo Paulo começa declarando que o amor, primeiro, ele é paciente. E o que é paciência, senão a capacidade de esperarmos sem se estressarmos com as circunstâncias adversas da vida? Quem aprende a lidar com as adversidades e circunstâncias da vida é quem aprendeu a viver na presença de Deus, aceitando o que Deus permite nós ser e nós ter. Quem aprende a aceitar de Deus o que Deus permite ele ser e Deus permite ele ter, ele vai estar preparado para todas as circunstâncias da vida. Sua vida será como uma casa construída sobre uma rocha. Pode soprar vento, pode vir enchente, pode qualquer coisa bater contra aquela casa, contra aquela fé, contra aquela confiança em Deus, a casa não cai. A casa não se permite destruir. Mas aquele que constrói uma vida e uma praticidade de vida desconectada dos princípios de Deus, é comparado a um homem louco, insensato, que constrói uma vida, uma fé e uma confiança sobre a areia. E quando sobe o rio, quando vem a tempestade, quando vem a enchente, bate contra a casa, é grande a sua ruína. A pessoa fica perdido, fica desorientado, não dorme direito. Porque quem é que vai dormir direito sabendo que a sua casa não está sobre a rocha quando vem uma tempestade? Quem é que consegue dormir descansado, senão aquele que tem a confiança que a sua casa está construída sobre uma rocha? E pode vir o vento, pode vir a tempestade, você ronca, porque cedo você se deita e logo pega no sono, porque só Deus nos faz dormir em segurança. Só quem constrói uma vida sob a praticidade dos ensinamentos de Jesus. E Jesus diz: se vós cumprirem estas minhas palavras, aquilo que ele começou a ensinar no sermão, querido, lá do capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão do Monte, até o capítulo número 7, onde ele diz: aqueles que cumprem estas minhas palavras, esse será o homem sábio. Amém. Glória a Deus. O amor, Paulo diz que é benigno. Isto é, o amor é bondoso. Quem ama é bondoso.
A bondade faz parte de uma pessoa que é cheia do amor e da graça de Deus. E o que é graça de Deus no sentido comportamental, se não você dar algo a alguém que não merece, como perdão, como amor, como uma mão estendida e um auxílio às suas necessidades. Isso é ter graça de Deus. É você amar o seu inimigo que te persegue. Jesus diz, amai vossos inimigos. Amai aqueles que vos perseguem. Orai por eles. Para quê? Para que propósito? Para que sejais como vosso Pai que está no céu. Porque nós só somos semelhantes a Deus e a sua imagem quando o nosso espírito domina a nossa natureza humana. E Jesus disse, para que vocês sejam como o vosso Pai que está no céu, o vosso amor tem que ser como o sol e a chuva. Quando o sol brilha, ele não brilha só sobre os bonzinhos. Ele não brilha só sobre os bonitinhos. Ele não brilha só para os ajeitadinhos. Ele não brilha só para aqueles que são a luz da sociedade. Ele brilha sobre todos. Dizendo que amar o próximo é amar a humanidade independente do que ela faz, do que ela é. Mas amar por simplesmente ser um ser humano. A sua chuva tem que irrigar, tem que molhar todos. Porque Deus não faz chover sobre bons somente. Sobre justos somente. E ainda Jesus diz mais, é muito fácil. É muito fácil você amar somente quem te ama. Você saudar com a paz. Você saudar alguém que lhe sauda. Que lhe é amigo. Que lhe é bondoso. Jesus diz, quero ver amar calo de sapato. Quero ver amar quem não te ama. Quero ver amar quem te persegue. Quero ver amar com os olhos de Deus. Porque Deus ama a humanidade, independente do que ela faz. Deus não ama você pelo que você faz. Deus ama você pelo que você é. E o que você é? Um ser humano. Quando você tem essa visão, você pode dizer que conheceu o amor de Deus. O amor não arde em ciúmes. O amor não dá motivo para se ter ciúme, porque o amor, ele não arde em ciúmes. O amor neutraliza todo tipo de ciúme que possa desenvolver-se na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em qualquer lugar. Não se abre brecha. O amor é como uma vacina contra o ciúme. Porque como que você vai ter ciúme, querido, de quem você deve amar? E amar, querido, de uma forma incondicional. Sabe o que é amar de forma incondicional? É você amar pelo amor que está em você. E não exigindo que as pessoas façam o que você quer para você amar. Olha, se você for bonzinho, eu vou te amar, viu? Se você sempre falar bem de mim, eu vou te amar. Por isso, querido, que o ser humano, muitas vezes, ele busca a Deus, mas não entende que o caminho para se encontrar a Deus está em você encontrar a luz do amor ao próximo. Porque sem amor ao próximo, todas as portas estão fechadas para a salvação. Todos os caminhos estão fechados para a salvação. Jesus disse que existem 2 mandamentos que resumem toda a Torá. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e o próximo. Como? Assim mesmo. Ou seja, aquilo que eu quero para mim, o bem que eu quero para mim, as coisas boas dessa terra que eu quero para mim, em primeiro lugar, eu preciso desejar o outro.
Se eu não consigo desejar isso para outro, eu jamais terei querido a presença de Deus numa totalidade para alcançar a vida eterna e a salvação. Se eu ser uma pessoa que acha que o mundo foi criado em roda do meu umbigo e que todos me devem e eu não devo nada para ninguém. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? O amor não se ufana, não se exorbebece. Uma das marcas das pessoas que têm a graça de Deus é a humildade. Toda pessoa que ama com o amor de Cristo, ela possui em sua essência a humildade. É humilde. Sabe reconhecer seus limites. Sabe que é pó, que é cinza. Reconhece que a humanidade, ou todos, foram feitos à imagem de Deus, e todos não são maior nem menor, mas cada um se reconhece na sua medida que é. Qual é a medida minha? Não é maior que a sua e nem menor que a sua. A minha medida diante de Deus é igual à sua e a sua é igual à minha. Tudo que passa disso é vaidade. Tudo que passa disso é orgulho. Você sabe por que Moisés escreveu que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Porque os povos pagãos, eles praticavam a antropolatria. Ou seja, as lideranças queriam manipular as massas. E para manipular as massas, eles se autodeclaravam divinos. E como os reis se declaravam divinos, eles criavam, querido, uma classe, que era a classe dos deuses, homens deuses e homens escravos. E para que não houvesse insurgências, para que não houvesse rebeldias em seus reinos, porque quem é que ia se insurgir contra um Deus? Quem é que ia querer, querido, se voltar contra um Deus? Se revoltar contra um Deus? Com isso, todos os reis pré-Bíblia, ou seja, porque a Bíblia não é o maior, não é o livro mais antigo escrito, mas vamos dizer, o período pré-bíblico, pré-Bíblia, os homens se declaravam deuses para manipular o povo. Só você sabe qual é a diferença entre um advogado formado, um juiz formado e uma pessoa que trabalha varrendo rua? Você sabe qual é a diferença entre um e o outro? A informação. Só isso. A informação. Ele tem uma formação diferente daquele que varre rua. Mas os dois, diante de Deus, são imagem e semelhança de Deus. São todos que merecem e eu devo a eles o amor. Porque Paulo diz, não deveis nada a ninguém, em Romanos 13:9, a não ser o amor recíproco. O amor é um débito. É uma conta que eu não vou conseguir pagar em um mês, em um ano e nem uma vida. Eu sempre ficarei devendo para aquele que é meu próximo. Independente do que ele faz, independente do que ele é. Eu sou devedor, pastor. Você é devedor. Deus te colocou essa dívida sobre a sua vida. E você tem que entender que é uma dívida que precisa ser cumprida na íntegra. Senão, não há salvação de alma. Vou falar de novo. A ninguém deveis nada, a não ser o amor recíproco. O amor entre seres humanos. Por isso que eu não sou religioso. Para mim, a religião divide. Para mim, a religião é preconceituosa.
Para mim, a religião serve para elitizar uma classe, para desprezar a outra. Mas o amor de Cristo nos une para a glória de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, o amor não se ufana e não se obedece. O amor não tem presunção. O orgulho, ou seja, olha para aquilo que se é. Não tem lugar para mania de grandeza. Desejo de estar acima dos outros não pode haver numa estrutura emocional que diz ser cristã, que diz amar a Cristo e seus ensinamentos. Nós precisamos amar, querido, de uma forma sobrenatural. É difícil? É. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que eu cumpro tudo isso de uma forma completa, totalitária. Mas cada dia eu procuro crescer em amor. Eu procuro buscar, vivenciar esse amor. Eu busco buscar, querido, construir em minha moral, em minha estrutura intelectual, em minha estrutura emocional. Eu procuro desempenhar esse amor, resplandecer essa luz. Resplandecer, querido, a luz desse amor. O tempero desse amor como sal da terra, como luz do mundo, como fruto do Espírito, como representatividade, como embaixador, como eu falei lá no velório, como uma árvore que tem desejo de frutificar e está ligada a Jesus, a videira verdadeira, como foi lido aqui, para que o amor de Deus venha, querido, crescer em nossas vidas. Outra coisa, o amor não se conduz inconveniente, não procura seus próprios interesses. Quem ama, ele sempre se preocupa mais com o outro com si mesmo. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com você. Mas por que eu tenho que, em primeiro lugar, me preocupar primeiro com os outros? Porque esse é o caminho de eu ser reconhecido como filho de Deus. Porque se eu não consigo amar o meu semelhante, da mesma forma que eu me amo, da mesma forma que eu procuro saciar os meus desejos, saciar os meus projetos, eu preciso, queridos, desejar isso também primeiro para o meu irmão. E o pior, que muitas pessoas acham pior, é sem fazer acepção de pessoas. O amor de Deus não pode fazer acepção de cor, não pode fazer acepção de raça, não pode fazer acepção de religião, não pode fazer acepção de opção sexual, não pode fazer acepção de classe social. Por quê? Porque o teu amor tem que ser como o sol e a chuva. Meu Deus, pastor, agora você me botou num beco sem saída. Querido, você não vai desenvolver isso da noite para o dia. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o amor de Deus é um dos frutos interiores. Existem 3 frutos que o Espírito Santo produz dentro de você, que são de classe interior, que é o amor, a paz e a alegria. Essa alegria que faz nossas tristezas saltar de alegria. Essa é a consolação do Espírito. Esta é a graça que nos faz sentir-se bem. Essa é a graça que faz com que nós possamos dormir no nosso travesseiro com a consciência, querido, limpa. Por quê? Porque você deita no travesseiro sabendo que você tem paz, primeiro, consigo mesmo. Você se ama, porque você amou primeiro o próximo. Segundo, você tem paz de consciência, porque você tem consciência que você tem paz com Deus.
E que você tem paz com o seu próximo, com a humanidade. Que você não vive uma pessoa aberta para todo lixo emocional. Tem pessoas que o seu coração é como um lixeiro emocional. Tudo que não presta, o seu coração se abre para que receba. E tudo que é bom se fecha. Aí aí se torna uma pessoa amarga, se torna uma pessoa rancorosa, se torna uma pessoa cheia de amargura, cheia de ressentimento. Você sabe o que é ressentimento? Ressentimento é você sentir várias vezes o mesmo sentimento. É todo dia você tomar um copo de veneno e desejar que o outro morra. Tem como você tomar um copo de veneno e desejar que a outra pessoa morra? É isso que a mágoa faz com o ser humano. A mágoa, ela mata. A mágoa destrói, explode qualquer estrutura emocional. Por isso que nós não podemos agasalhar nenhum sentimento contrário. Por isso que o amor, querido, faz com que todas as pessoas durante a vida, querido, amem o seu próximo. Mas hoje o ser humano é tão falho que tem ser humano, tem pessoas que só manifestam o seu amor no velório. Filho que só manifesta, como não é o caso da irmã, manifesta a presença no velório. Manifesta o respeito, a honra do pai, a honra da mãe no velório. Mas durante a vida teve uma oportunidade de honrar o pai, de honrar a mãe, de fazer, querido, independente se o pai é bom, se o pai é ruim, se o pai é chato, se o pai é relento, se o pai é isso, o pai é aquilo. O amor faz, teu desejo de obedecer a Deus faz com que você honre o seu pai, sendo ele bom ou seja ruim. Porque ninguém aqui, querido, deve honrar o pai porque ele é bom ou ruim. Você deve honrar o pai porque ele é seu. Porque ele é seu pai. É por isso que você tem que honrar. Não porque ele é bom. Não porque ele é ruim. Mas simplesmente porque ele é seu pai. E nada vai apagar da certidão de nascimento que ele é teu pai. Nada vai apagar do teu DNA que ele é o teu pai. Mas é ruim, pastor. Seja bom para ele. Como é que se vence o mal? Como é que Paulo disse que se vence o mal? Praticando o bem. Manifestando o amor. O camarada vai fazer o mal para você, você faz o bem. O camarada vai se sentir constrangido, ele vai se sentir humilhado, ele vai se sentir rebaixado. E a Bíblia diz que brasas de vivas serão amontoadas sobre a sua mente. E então, querido, ele vai desejar, porque você, como sal, vai produzir sede na vida dele. E ele vai dizer, eu preciso desse Deus, eu preciso dessa graça, eu preciso desse amor, eu preciso de Jesus. Amém. Porque a sua vida vai se tornar como um sal que vai produzir sede na vida dele. A tua vida tem que produzir sede na vida daquele que não tem Deus. Se a tua vida não produz sede na vida daquele que não tem Deus, você não está sendo sal da terra. Porque uma das coisas que o sal faz é produzir sede. 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 Amém? Amém. Vou chamar aqui o Jefferson. Vai cantar aquele corinho. Que eu não sei o nome, mas é o coração do Pai, né? Vamos pedir um coração do Pai. Amém. Amém? Amém. Pedir um coração do Pai é pedir o caráter ideológico de Deus, moral de Deus e sentimental de Deus. Amém. Deus, ele rege, querido, sua estrutura, vamos dizer assim, intelectual, vamos se colocar, se nós vamos fazer agora aqui uma metáfora, não que Deus está muito além do que isso, mas vamos colocar que Deus tem uma mente, Deus tem uma estrutura moral e Deus tem uma estrutura emocional. Amém. O Deus que você serve, ele rege sua estrutura intelectual, aquilo que está na Bíblia, a palavra dele, o Logos encarnado, Jesus, a palavra encarnada, ela é regida pela justiça de Deus. Amém.
A estrutura moral do ser humano é regida pelo a santidade de Deus. E, querido, a estrutura, que é a estrutura emocional de Deus, é regida pelo seu amor. Deu para você entender? Deus, ele quer se relacionar com o homem. Independente de religião, independente daquilo que o homem cria. Deus criou o homem para se relacionar com ele. E isso ninguém pode mudar. Deus quer se relacionar com você. Deus quer falar com você. Deus quer ouvir você. Deus quer se relacionar de uma forma mais íntima, mais poderosa, através do seu Espírito, através da sua graça e do seu amor. Vamos louvar o Senhor. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração. Coração regenerado. Coração transformado. Coração bem tirado.